Olá, tudo bem? Hoje vou apresentar de como implementar um banco de dados com a biblioteca Room em um aplicativo mobile. Aqui eu estou mostrando a versão final do produto, que daqui a pouco vou apresentar o código, mas vou apresentar como é que deve ser, como deve ficar o resultado final. Aqui a gente tem um banco de dados implementado, ou seja, a gente tem algumas entidades, que seriam os itens no caso. Aí, nesses itens, eu sou capaz de fazer algumas manipulações básicas de banco de dados, como diminuir quantidades, alterar quantidades dos próprios atributos dos itens, como a quantidade de estoque, e até mesmo deletar, como é possível fazer isso num banco de dados. E adicionar itens também. Posso inventar algum item, algum preço e alguma quantidade de estoque nele. E assim ele vai ser atribuído ao meu banco de dados. Vou mostrar como isso pode ser feito e é isso. Bem, agora indo para o código em si, eu primeiro vou explicar como é que vai ser criado esse banco de dados, como vai ser feitas as manipulações e como é que a gente vai transferir esses dados para o View para ser mostrado como a lista que eu mostrei no começo do vídeo. Aqui, primeiro, a gente vai criar a nossa entidade do nosso banco de dados. Então, aqui eu vou criar a entidade de itens, do item, quer dizer, que vai ter o nome, o preço, a quantidade e um ID, que vai ser começado com 0, e a partir que for acrescentada, a parte da tabela, vai ser autogerado aqui com essa parte aqui. Então, aqui eu defino a minha primeira key, não mostro ela na lista porque não vai ser necessário, porque as únicas informações que o usuário vai precisar ver são o nome, o preço e a quantidade. A partir disso, eu vou querer mostrar manipulações do banco de dados para o usuário. Então, eu aqui defino no item DAO as minhas operações básicas, ou seja, de inserção, de atualização, de delete, de get item e de get all itens. Agora falando um pouco mais das operações get itens e get all itens. No get itens vai ser, eu vou através de um item, né? Eu vou pegar o ID dele e procurar pelo item. Aqui é possível a gente fazer essas operações através desse carry aqui, que ele é capaz de fazer diretamente, usando a linguagem SQL diretamente para manipular os meus dados, do jeito que eu quero que mostre. Ou seja, eu vou selecionar todos os itens e aí eu vou selecionar o ID que eu quero, que no caso vai ser aí vai se formar um método, né? E aqui vai ser a mesma coisa do carry, que eu vou selecionar todos os itens e ordenados por ordem de criação. No get all itens, e tanto no get all itens, tanto no get item, é possível ver que a gente retornou não só os itens, mas um tipo de itens, do tipo flow. O que seria esse tipo flow? Essa tipagem a gente dá para, geralmente, manipulação de banco de dados, o qual a gente quer pegar, ter uma maneira assíncrona de pegar, ou seja, apesar da oscilação um pouco de pegar esses itens, a gente quer conseguir eles de maneira assíncrona, que é possível através dos coroutines, né, as cortinas, e é possível a gente ter de maneira sequencial e sem que interfira no plano principal do fluxo. Ou seja, tipo, por exemplo, quando eu adicionei um item àquela parte principal, a parte de listagem, eu não tive que travar o módulo principal para ter que adicionar. Ou seja, é possível ter uma manipulação melhor das informações do banco de dados a partir desse tipo de flow. Então a gente pega uma lista de flow itens para poder ter uma melhor manipulação desses itens, porque eles ficam de uma modo de suspensão sem que trava o nosso programa principal e de maneira sequencial. E a partir disso, dessas operações básicas, também é possível pegar todas as nossas operações que queremos, como os itens, nosso repositório de itens e
of Items Repository, onde que é capaz de fazer cada operação que a gente quer. Ou seja, a gente quer deletar um item, a gente usa a partir do que a gente moldou para ser criado, a gente usa o update. Ah, eu quero deletar um item. Ah, então uso o delete item que eu vi no item DAO. Aí a gente faz isso a cada operação para assim a gente ter uma interface do que cada um quer fazer. Quando eu digo da manipulações do repertório, eu quero dizer que o view vai poder manipular a partir das funções que o repertório vai apresentar. Mas apesar das funções funcionarem e o view poder ter um acesso direto do que pedir, do que querer, o repertório serve como um menu para o view. Ele vai ver todas as coisas que ele pode fazer no banco de dados, mas ele não vai mexer no banco de dados. Quem vai mexer é os próprios itens DAOs e o Office Items Repository. Ele vai ser só uma interface para que o view possa ver o que ele pode fazer com o banco de dados. Isso é uma abstração legal que funciona como um MVC para o DAO, porque assim a gente não deixa a manipulação de dados diretamente ofertada para o view. A gente tem uma abstração no qual a gente manipula os dados, o DAO oferece para o repertório o que a gente pode oferecer para o view, para a gente poder mexer naqueles dados, e o repository ele oferece para a gente o que o view pode fazer para colocar isso numa tela para a gente. Agora, outra coisa que eu também preciso mostrar é como é que esses itens do banco de dados vai aparecer na tela principal. Nele, a gente vai meio que colocar todos esses itens no container para poder ter manipulação dele para as outras operações como o delete e a manipulação de venda lá que eu mostrei no começo do vídeo. E a gente vai mostrar eles tudo aqui na home screen. Aqui a gente vai definir ele no body, ou seja, no corpo principal do aplicativo. Ele é como uma lista de itens. E se ela estiver vazia, vai mostrar só um texto. Mas e se ela tiver algum item, vai mostrar por ID. Da maneira que a gente definiu, né? Do inventory list. Esse inventory list, aqui é como ele funciona. Ele vai pegar os itens e vai fazer tipo um map deles até chegar ao limite do ID. Agora mostrando outra parte interessante do view, é sobre como é que foi feito para salvar os outros itens, né? Aquela tela que eu vou para adicionar mais itens à minha lista. Vem aqui no Enter Screen. Nela a gente vai ter vou mostrar o corpo aqui, que é basicamente que vai definir os inputs de cada um. Então, a partir desse form, eu vou colocar o input do nome, do preço, da quantidade. E aí sim, eu vou poder clicar no salvar e assim vai salvar o item. Como é que é salvado esse item? Esse item é umas funções que a gente definiu em outra parte. São funções que essa parte aqui do Item Entry View Model, ele é basicamente para as manipulações que a gente faz no nosso view, diretamente do view, né? Como salvar um estado, validar um input, que não pode ser em branco, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter todas essas configurações do nosso novo estado, e a gente vai criar uma instância a partir disso e criar o nosso novo item. Ou manipular, do jeito que a gente quiser. Bem, agora falando como funciona aquela tela de detalhes, né? Mostrando aqui na home, aqueles itens são clicáveis, ou seja, a gente clica no item e ele vai para outra tela. Aquela outra tela é mais detalhado sobre o item, né? Então, a gente vai poder fazer algumas manipulações, como a de deletar e a de vender. Vai funcionar da mesma maneira
não da mesma maneira, mas uma maneira equivalente à do Home. A gente vai ter aqui a tela, o, o body, e a partir disso a gente vai poder fazer aquelas configurações, como deletar o item e, e vender. No caso, vai ser funcionar da mesma, como o item Entry View Model vai funcionar da mesma maneira no item Details Model. Aqui a gente define as operações da nossa tela de detalhes, né? No caso aqui, que é a diminuir das quantidades, né? Eu posso ter um ajuste na quantidade, que no caso diminui de um, que considera que você fez uma venda por vez, e de deletar o usuário aqui embaixo. E então é isso que eu tenho para apresentar hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou falar comigo pessoalmente. Eu mostro alguma coisa que ficou meio em dúvida. E é isso. Obrigado por assistir até aqui.